Malaquias 3:8. Vamos abrir Malaquias 3:8. Qual é a tua vontade, Senhor? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo, não vos será estéril, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das coisas impressionantes quando nós falamos de finanças é que para nós é um pouco estranho estar a dar na igreja. Mas entenda uma coisa, nós estamos a servir a Deus, não estamos a servir a homens. E eu quero que vocês ponham os olhos em Israel, no Estado de Israel, no país de Israel, e vejam a prosperidade que eles têm, que eles conseguem fazer. A tecnologia deles está espalhada pelo mundo. Eles fizeram crescer aves de fruto no meio do deserto. É impressionante o que eles fazem. Inclusive, quando eles entraram, as várias vezes que entraram à guerra, foram sempre vencedores nelas. Nunca perderam. Será que Deus não pode fazer o mesmo connosco? Se nós fizermos a sua vontade. Então vamos semear. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter nunca falta, porque tu tens suprido todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir a Efésios 5:14. O título da mensagem é Levanta-te. Uma das coisas que Deus me mostrou foi que nós somos peregrinos neste planeta. Apesar de termos nascido neste planeta, somos peregrinos nele, porque a terra é do Senhor e tudo o que nela há. E uma das coisas impressionantes é que Deus, ao mostrar, agarrou e fez o seguinte.
mostrou se eu entrasse para dentro d'água, se entrasse para o mar, para dentro de uma piscina, se eu não fizesse nada, eu ia ao fundo. E toda a gente vai, pronto, isso é normal. Pois, mas toda a gente pensa que a palavra de Deus funciona automaticamente. E não é assim. Existe realmente algo que é Deus que vai fazer, mas existe algo que é nós que vamos fazer. Por isso o título Levanta-te. Estes são alguns versículos, vamos ver o que é que Deus quer fazer e como quer fazer, apesar de ser alguns versículos. Em Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá, te explicará, te elucidará, te mostrará, te tirará todas as dúvidas. A mesma palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará da nossa maneira errada de pensar. Nós temos que perceber que Deus já nos fez tudo o que nós precisamos e que temos tudo nas nossas mãos. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus, ao fazer tudo, nos deu tudo. Você diz, mas se tenho tudo, por quê não estou a ter tudo? Aí é que está. Eu penso que em alguns países estrangeiros isso não acontece, mas às vezes em Portugal isso acontece. As pessoas não têm conhecimento da lei, o que é que a lei diz, e por causa da falta de conhecimento da lei, podem ser enganados. Por não lerem as leis, não terem conhecimento das leis, dos direitos que têm, e então são enganados. Eu lembro-me de uma vez de ir a uma grande superfície, comprar um telemóvel, e quando lá cheguei, o telemóvel tinha avariado, e quando lá cheguei para a reparação do telemóvel, eles disseram-me que eu tinha que assinar um papel, e que eu olhei para o papel e era 1 mês e meio, dava mais ou menos 1 mês e meio, era 30 dias úteis, dava 1 mês e meio. E eu olhei para o papel e não disse nada, assinei, marquei o dia em que, até que dia que me tinham que entregar o equipamento, e fui lá. Nesse dia fui lá. Quando cheguei lá, perguntei, olha, tenho este papel aqui para levantar um telemóvel. Ah não, ainda não está pronto. E eu, diga. E a senhora ficou a olhar para mim e não disse mais nada, apenas disse, eu vou chamar o gerente. Ah, obrigado. Quando chegou o gerente, disse, não, mas ainda não está pronto. Não está pronto, então já passou os 30 dias. Ah, mas isso não é bem assim. Não é bem assim? O que é que lhe vai buscar a lei que eu tenho ali no carro? Não, eu vou ver isso. No dia a seguir estava-me a telefonar. Mas porque eu tinha conhecimento da lei. Se eu não tivesse conhecimento da lei portuguesa, eu seria enganado. E atualmente o cristão está a ser enganado porque não conhece a lei que existe para ele. Há coisas que estão a deixar acontecer na sua vida porque você deixa. Porque tudo o que permitis na terra será permitido no céu. Porque você deixa. No entanto, não é da vontade de Deus que aconteça isso na sua vida. No entanto, você está deixando, pensando que é normal. Eu quero que você perceba uma coisa. Na sua vida aconteceu um marco histórico. Na vida de todo o cristão. E que marco histórico é esse? Existe, antes de receber Jesus, que era a sua vida passada, existe o dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse dia você tornou-se uma nova criatura. Os seus direitos foram mudados
a partir desse dia. Mas mudados não, mas eu continuo a viver em Portugal, ou continuo a viver no estrangeiro, num país A, B ou C. Não, você não percebeu. Você tornou-se filho de Deus, com direitos dados por Deus. E você tem que entender isto e perceber isto. E isto tem que descer bem ao seu coração, para que você, ao enfrentar tudo o que vai aparecer pela sua vida, você entender que em todas as coisas você é o mais que vencedor. E você tem que entender isto para poder agarrar e dizer: basta. Não aceito o que está a acontecer na minha vida. Ainda hoje Deus me mostrava algo por causa da Europa e por causa de Portugal. Uma coisa que ele me tinha dito há uns tempos atrás para eu orar. Eu vinha orado. Mas hoje eu disse, eu pedi para que aquilo que Deus me tinha mostrado não acontecesse. E Deus disse, hoje, eu posso fazer. E eu percebi porque é que ele disse isto. Porque eu pedi a Deus. O que é que você tem pedido a Deus? Uma coisa é você pedir e continuar constantemente a pedir. E se você continuar a pedir, quer dizer que não recebeu, que não aceitou, que não percebeu, que ele já ouviu e que vai responder. Uma coisa é você pedir e depois dizer obrigado, Pai, tu já me deste, em nome de Jesus. Você está a aceitar que ele ouviu, porque ele é Deus, que ele vai responder no tempo indicado, no tempo que ele acha que é conveniente, e que você vai ser abençoado por aquilo que pediu. Então eu volto a dizer, existe uma vida antes de ter Jesus no coração. Existe uma vida depois de ter Jesus. Você, a partir de agora, depois de ter aceito Jesus, é uma nova criatura. Você diz, mas eu não tenho nada diferente em mim. Mas você vai notar na sua vida algo diferente. As coisas, a partir de agora, não funcionavam e vão funcionar. E aquelas que tentam impedir você de andar para a frente, você vai orar e as coisas vão mudar no nome de Jesus. Mas para isso é que eu digo, a explicação que Deus me mostrou, e é uma coisa que toda a gente sabe, que se entrar para dentro d'água e não fizer nada, você vai ao fundo, como um prego. Mas, no entanto, toda a gente sabe que quando entra para dentro d'água tem que começar a nadar para ficar à tona d'água. Mas muitas das vezes, no ministério, você é cristão e pensa que as promessas de Deus são automáticas, em que você não tem que fazer nada para as ter. No entanto, você tem que as falar, tem que as confessar, tem que acreditar que elas vão acontecer na sua vida. Então vamos começar por ver alguns versículos bíblicos para nos percebermos em que ponto é que nós estamos. Vamos abrir em Gálatas 3:13. Gálatas. Onde é que os meus Gálatas foram? Gálatas 3:13. Vamos começar por perceber o que é que Cristo fez por nós na cruz. Jesus veio à Terra. Teve que entrar de uma maneira legal na Terra. A maneira de entrar legal na Terra foi através de um nascimento numa mulher em que estava virgem. Portanto, ela foi concebida pelo Espírito Santo e engravidou. Jesus tinha que entrar de maneira legal na Terra e entrou. Depois do seu nascimento, andou na Terra e aos 30 anos de idade foi batizado nas águas. E desceu sobre ele, como fosse uma forma de uma pomba, desceu sobre ele o Espírito Santo, Deus Altíssimo. E a partir daí, e só a partir daí, os milagres começaram a acontecer pelas suas mãos. E ele começou a pregar por todos os lados. Enquanto andou sobre a terra no ministério de 3 anos, ele pregou para todos os lados, falando a todos os judeus
acerca do reino de Deus. Operou curas e milagres, ressuscitou pessoas, fez muita coisa. De tal forma que a própria Bíblia diz que não havia livro suficiente para escrever tudo o que ele fez. Mas chegou um dia em que ele sabia que isso ia acontecer. E que o prenderam, chicotearam, viram, fizeram-lhe uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça, cravando-a para que sangue saísse da sua cabeça. Levaram-no para ser crucificado e o crucificaram. Ele morreu. Mas existia um propósito de Deus Pai para tudo isso. Ao ele morrer, ele não só trouxe a salvação para todo aquele que nele crê, mas também trouxe a libertação. E é disto que eu vos estou a falar. Você tem que perceber que a maldição que existe nesta terra já não é para nós. A maldição que tentam levantar contra nós, que tentam nos impor, que tentam achar que acontece a toda a gente, portanto é normal que aconteça a nós, não é normal. Veja o que é que está aqui escrito. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E depois diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, somos nós, por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos abençoados. E para que a maldição que estava destinada para cada um de nós fosse tirada de nós. Deus me está a lembrar. Houve uma altura na minha vida, enquanto eu era guarda noturno, no princípio de ser guarda noturno, eu devia ter, foi antes de aceitar Jesus, 24, 25 anos de idade, eu entrei com 21. E nessa altura aconteceram-me coisas que eu achava impressionante, que não tinha lógica. Tive acidentes de carro consecutivos. Eu lembro-me de uma vez, fui buscar um carro que tinha sido um carro meu, que era novo, tinha ido buscar o carro porque tinha tido um acidente com ele e tinha o carro novo nas minhas mãos, e tinha passado poucos dias de eu ter ido buscar à oficina e voltaram-me a bater no carro. Eu naquela altura eu estava, mas como é que é possível? As pessoas não entendem. E depois a primeira coisa, tens de ir à bruxa. É logo a primeira coisa. Ninguém diz, tens de ir a Deus. Não, tens de ir à bruxa. Você percebe que este mundo está debaixo de maldição? E que nós vivemos nele? Mas Cristo nos resgatou da maldição. Nos tirou da maldição. Mas nós temos que entender e perceber isso. É a lei de Deus, não dos homens. Assim como eu tinha conhecimento da lei, do que é que eu deveria dizer à pessoa e explicar-lhe o que é que a lei portuguesa dizia, assim você tem que falar orando, não às pessoas, mas orando, dizendo que a lei foi renovada em si. Declarando que você agora está abençoado e não amaldiçoado. Porque Jesus fez maldição por si. E tudo aquilo que lhe está a acontecer, que não é da vontade de Deus, tem que sair da sua vida no nome de Jesus. Eu quero... Glória a Deus. Vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Paulo escreve uma carta aos Romanos. É uma das cartas mais impressionantes. Você pode ler. Ainda hoje estive a ler um pouco. É uma das cartas mais impressionantes.
Mas nesta carta ele agarra e lhes mostra a eles quem eles são. Lhe explica a eles quem eles são. E agora está a explicar para nós, Paulo está a explicar para nós quem nós somos. (8:35) 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode separar da sua vida. Ninguém pode separar da sua vida o amor que Deus tem por si. E eu quero que você entenda que em todas as situações você é um mais que vencedor. Agora, por favor, pense em alguma situação em que você não está a vencer, em que alguma coisa não lhe está a correr bem. Eu lhe digo, você é um mais que vencedor. E agora na sua cabeça está a dizer, mas como é que isso é possível? Aí é que está. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. O que não permitires na terra não será permitido no céu. Cada vez que alguma coisa lhe acontece e você diz, não, é por causa disto, é por causa daquilo, é porque veio-lhe contar, não, aconteceu à pessoa tal, à pessoa B ou à pessoa C, você está a permitir na sua vida. Você deixou, não, pronto, é normal. Não é normal. Todas as almas que saíram do Egito, que foram muitas, não houve um só enfermo, não houve um só doente entre todos eles, e eram muitos, mesmo muitos. Agora entenda uma coisa, se numa família, só numa família, se não há um doente, já nós levantamos as mãos para os céus e dizemos graças a Deus, quanto mais em milhares de pessoas. Aqueles que andam com Deus são abençoados. Mas eles têm que perceber que são abençoados. E têm que reivindicar isso na sua vida. Declarar isso na sua vida. Não, eu estou curado. Não, eu estou abençoado. A maldição não pode chegar até a mim. Todos que tentarem fazer mal contra mim já caíram por terra. Não me podem fazer mal, porque Cristo me resgatou da maldição da lei. Porque na maldição da lei, isso sim, eu podia ser atacado. Agora que estou em Cristo, já não posso. E você pode dizer, mas as coisas estão a acontecer. As coisas estão a acontecer, continuam a acontecer. Aí está a nossa parte. Jesus já fez a parte dele. Agora é a nossa parte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então isso quer dizer que você conhece a verdade e você tem que exigir que essa verdade seja feita na sua vida. Você entendeu? Há uma parte que é de Deus, que é a vontade de Deus, e há outra parte que é aquilo que você tem que fazer. Não, mas a quem é que eu tenho que reivindicar? Orando. Eu não sei se você percebeu. Nós, às vezes, ao lermos a Bíblia, tentamos encarar a Bíblia como um livro.
um livro que está a falar de algo natural. Mas não. A Bíblia Sagrada está a falar de algo sobrenatural. Está a falar do Espírito. Do Espírito do qual nós somos. Temos um corpo, temos uma alma, vivemos num corpo. Ou antes, nós somos um Espírito. Temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E como Espírito, Deus sabe, porque foi Ele que nos criou, como nós nos comportamos. E esse espírito antes estava amaldiçoado e agora está abençoado por Deus. Só que você viveu tanto tempo na maldição e acha que é assim que as coisas resultam no mundo, é assim que as coisas funcionam. Que a doença vem, que os problemas vêm e você tem que lidar com eles da melhor forma possível. Não! Está errado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tirou a maldição que estava sobre nós. A maldição que nos tentam colocar agora em nós. A maldição que tentam levantar contra nós. Os problemas que nos tentam levantar. Você tem que se revoltar contra. E não deixar que isso aconteça na sua vida. Até você me pergunta, mas como é que eu posso fazer? Orando. Orando. Você tem que agarrar e parar de ouvir outras coisas. Você pensa que eu digo isto por causa de chatear ou de pensar que eu quero o melhor para si. E cada vez que eu digo isso, eu lhe estou a dizer, você tem que separar as coisas. Você tem que deixar de ouvir o que não presta. Mas ensinam isto, ensinam... Ensinam o mundo, não ensinam as coisas de Deus. E agora você é um filho de Deus, você tem que conhecer as coisas de Deus. Você quer aprender? Leia a Bíblia. Comece no Novo Testamento, leia a Bíblia. Encha-se das coisas de Deus. E então você vai perceber que afinal você já não se rege pela lei do mundo, mas pela lei de Deus. Há uns tempos atrás, ainda era guarda noturno, eu ia a uma esquadra e estava adstrita essa esquadra para a minha zona de guarda noturno. Houve um problema que a polícia me criou, um problema que não tinha lógica de acontecer, mas era o diabo a tentar me atacar de alguma forma, a tentar me prejudicar. E eu agarrei e disseram-me, não, você vai ter que mudar. E eu, vocês é que sabem, vocês é que mandam. Por onde vocês quiserem que eu vá, eu vou. Isso eu disse perante eles. Mas não foi o que eu disse orando. O que eu disse orando foi, eu não quero sair de onde eu estou. E passaram-se alguns anos, e só quando eu saí de guarda noturna é que saí de lá. Até lá, eu sempre me mantive no mesmo sítio. Porque eu não deixei que aconteceu o que os homens queriam fazer na minha vida. Eu não deixei que o mundo tomasse direção na minha vida. Eu tomei as rédeas da minha vida e eu disse, não quero. Você entende? A vida está nas suas mãos. A sua vida está nas suas mãos. E o que é que você decide? Porque Deus nos permitiu fazer isto. Vamos a Gênesis. Para você entender do que é que nós fomos, eu digo já é Gênesis 1:26. Deus criou o planeta. Antes ele criou o universo, mas depois criou o planeta. Este planeta está exatamente no sítio indicado. Ele não pode estar mais próximo do Sol, nem mais afastado do Sol. Se ele estivesse mais próximo do Sol, ficava muito quente. Se ele estivesse mais afastado do Sol, ele tornava-se um planeta muito frio. Ele está exatamente no sítio indicado. Ele tem uma camada que existe por cima dos céus, uma camada que envolve todo o planeta, que protege o planeta. Protege como? Sim, você não vê pedrinhas e tudo mais,
entrar e pedras até maiores, entrar no planeta, porque essa camada protege. Portanto, assim, por isso é que é tão difícil os foguetões irem à Lua e voltarem a entrar, porque quando reentram eles têm que ter uma camada muito especial para não serem destruídos, porque essa camada destrói tudo, para evitar que o planeta seja atacado, por assim dizer. Eu não sei os nomes científicos que se dão a isso, mas é assim que funciona. Deus criou tudo no planeta. Mas agora veja, depois de criar a separação entre as águas e a terra, depois criar antes, primeiro o dia e a noite, depois criar a separação entre as águas e a terra, depois criar toda a vegetação e todos os animais, ele faz algo diferente. Agora veja aqui, em Gênesis 1:26, veja o que é que Deus fez. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Toma atenção. E domine. Eu vou continuar a ler. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Você ouviu? Eu ressalvei algumas coisas, mas aqui no versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. E depois no versículo 28, e Deus abençoou e disse: fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Minha pergunta é: você está a dominar a sua vida? Você está a sujeitar as coisas? Ou a sua vida está acontecendo só? E você não está a tomar partido daquilo que deve fazer na sua vida? Eu quero ressalvar e que você perceba uma coisa. Tudo isto se perdeu. Adão e Eva perdeu isto. Este domínio, este poder sujeitar o planeta no mundo espiritual. Perdeu isto ao desobedecer a Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer. Ao fazer isso, entregou nas mãos do diabo o domínio do planeta. Eu ainda ontem vi um pouco de um vídeo e nesse vídeo dizia: se Deus existe, o que é que existe tanta maldade na Terra? E a minha pergunta é: se alguém arrenda uma casa a uma pessoa, essa pessoa que está lá dentro, começam-se a bater um ao outro, com lá um casal ou duas pessoas, ou sei lá, as pessoas que lá estiverem dentro, e começam-se a bater uns aos outros, e começam-se a matar uns aos outros, a culpa é do senhorio? Você vai dizer: não, então que culpa tem Deus daquilo que os homens fazem? Mas ele pode evitar de um arrendamento. Entenda uma coisa: tudo aquilo que o homem semear vai colher. Garantidamente, aquilo que está a fazer mal, o mal lhe vem pelo caminho. Agora, entenda uma coisa: não é Deus que tem a culpa do que está a acontecer no planeta. A culpa é dos homens. Agora, que os homens podem fazer alguma coisa, podem. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem orar, podem pedir a Deus para mudar as circunstâncias, para mudar o que está a acontecer, para mudar, começa primeiro nas nossas vidas pessoais, para você ganhar mais fé, para depois poder você orar por outras coisas maiores ainda.
este domínio, este sujeitai a terra, foi-nos restituído de volta, foi-nos dado outra vez ao nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Porque Cristo nos tirou da maldição da lei. E ao tirar-nos da maldição da lei, veio até nós o domínio e o sujeitar a terra. Ao você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, lhe foi restituído a si os direitos que tinha em Adão e Eva. Então, sendo assim, você está a pensar, então as coisas que me estão a acontecer não deviam estar a acontecer. Não. Mas porque você deixou e pensava que fazendo isto, ou fazendo aquilo, ou fazendo aquilo outro, ia resolver o assunto. Você não buscou a Deus para resolver o assunto. Eu quero... vamos abrir aqui eu vou-vos mostrar onde é que é. Segunda de Crónicas 16:12. Eu quero que você leia para perceber o que eu estou a dizer. As pessoas que perdem a bênção porque fazem o que elas acham melhor e não o que Deus lhes está a mostrar para fazer. É a mesma coisa que você agarrar numa máquina de lavar e em vez de meter a máquina a funcionar como deve ser, você agarra, mete lá a roupa e começa a lavar a roupa à mão dentro da máquina. Mas assim está a funcionar. Eu meto lá, meto um pouco de água, detergente, ando com aquilo com a mão à volta e aquilo funciona. E até lava. Mas você não está a tirar o melhor proveito da máquina. Há programas específicos da máquina. Eu não percebo muito de máquinas de lavar. Eu estou a falar da máquina de lavar como uma forma de poder entender. Veja o que está aqui escrito. 2 de Crónicas 16:12. E caiu Asa, o rei Asa, doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande postermo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Teve 2 anos de enfermidade. 2 anos de doença. Foi no 39º, portanto 39, do seu reinado, no ano 39º, teve uma enfermidade que lhe aconteceu aos pés, mas não buscou ao Senhor, mas buscou aos médicos e morreu. Não buscou ao Senhor. Outro rei agarrou e ficou também enfermo. Eu não vou vos ler. Esse rei Ezequias, penso eu. Esse rei ficou doente. E esse rei virou-se e foi Isaías ter com ele e disse assim: olha, põe em ordem a tua casa porque vais morrer. Este rei não se queixou perante o profeta Isaías, mas virou-se para a parede e chorou e pediu a Deus: Senhor, sabes que eu tenho sido zeloso e andado contigo e tenho feito o que tu queres. E ainda o profeta não tinha saído de casa dele, do palácio. Deus lhe disse: volta para ele e diz-lhe: eu lhe darei mais 15 anos de vida. Se rei Asa tivesse buscado a Deus, teria vivido mais tempo. Agora diga uma coisa. Então, mas é fácil ir a um médico e o médico agarra: olha, toma isto.
E às vezes funciona, outras vezes não funciona. Agora buscar a Deus, confiar em Deus, uma coisa que você não vê, mas que sabe que existe. Como é que sabe que Deus vai realmente responder? Eu vou lhe dizer, porque Deus diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou a falar de doença, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque você pediu. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo tem muito poder. Pois Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou para que não chovesse durante 3 anos, não choveu. E orou outra vez e choveu com muita abundância. Você não imagina o poder que existe na sua oração, naquilo que você pede a Deus. O seu ouvido não está agravado para que não ouça. Ele está atento à sua oração, atento ao que você diz. Não é por acaso que Deus diz assim, quando tu orares, não ores em público, sobe ao teu quarto, fecha-te, fica-te sozinho e ora ao teu Deus. Ele te ouve e que te recompensa pelo que estás a fazer. Não quer dizer que não se possa fazer orações em públicos. Claro que pode. Mas o que Deus está a dizer é, olha, confia em mim. Não precisas estar a mostrar-te aos outros que estás a orar a Deus. Ora a mim, sozinho. Eu te ouvirei. Eu te responderei. Eu te abençoarei, disse Deus. Muitas das vezes tentamos soluções na Terra para tentar resolver problemas que nos estão a vir, esquecendo-nos completamente de Deus. Esquecendo completamente de Deus. Eu sou muito sincero, eu fiz um trabalho na sexta-feira e nesse trabalho eu estava a montar um projetor. O projetor já estava montado, mas estava mal montado e a configuração dele muito difícil porque ele foi montado, mal montado fora do sítio onde estava. Eu teria de voltar a tirar tudo da parede, voltar a fazer novos furos, voltar a montar tudo. Mas tentei controlar da melhor forma e consegui, mais ou menos, ficar a trabalhar como deve ser. Mas o que é impressionante é que chegou uma altura em que eu deixei de ter. O projetor está ligado a um computador e deixei de ter imagem. E eu disse, não acredito. Eu pensava que era alguma coisa que eu tinha mudado, alguma coisa que eu tinha feito, porque eu estava a mexer no menu para tentar controlar aquilo, e fiquei sem imagem. E quando eu fiquei sem imagem, eu disse, meu Deus, ajuda-me. Eu devia ter pedido a Deus desde o princípio do trabalho, mas eu disse, ajuda-me. Quando eu olho para o computador tinha-se desligado. Fui abanar o rato e o computador ligou e eu já tive imagem. Mas se eu não tivesse orado, será que é que eu faria? Já ia estar ali mais quanto tempo a tentar descobrir até que perceber que era o computador que tinha desligado. Deus o quer ajudar em tudo na sua vida. Mas só o vai poder fazer se você o buscar. Entenda a Deus como um perfeito cavalheiro. O perfeito cavalheiro quer dizer, ele não se mete na sua vida, a não ser que você peça. Você entende porque é que algumas coisas não estão a funcionar na sua vida? Porque você não está a pedir, não está a buscar a Deus. Está a entender? Mas ele é Deus, ele pode fazer o que quer. Por ele poder fazer o que quer, por ele ser tão poderoso, ele não quer intrometer-se na sua vida, a não ser que você lhe peça. Você entende? Isso era a forma humana de fazer as coisas. Não, olha, ele está a precisar de ajuda, eu vou lá e ajudo. Não, você não está a perceber. Isso era uma intromissão na sua vida. Uma intromissão que Deus não vai fazer nem quer fazer. Porque Ele lhe deu o livre-arbítrio, deu-lhe poder de decisão, decidir o que você quer fazer. Você pode decidir não buscar a Deus. E Ele tem que aceitar isso. Porque você decidiu.
Mas se você fizer o contrário, buscar a Deus, garantidamente, Ele vai ouvir e vai abençoá-lo. Agora, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, tem que mudar. Por isso é que se você deixar de ouvir outras coisas e começar a ler a Bíblia, ouvir mais das coisas de Deus, ouvir mais pregações, quanto mais você mais ouvir, mais se vai encher das coisas de Deus, mais fácil se torna andar com Deus, buscar a Deus quando acontece uma coisa ou outra e você sair mais que vencedor, porque garantidamente Deus diz, você é um mais que vencedor. Porque não há nada neste planeta que se possa levantar contra si, se o possa separar do amor de Deus, se você o buscar. Este rei Asa era um rei israelita. Ele podia ter buscado a Deus. E Deus o iria abençoar, porque era o rei do seu povo. No entanto, ele decidiu buscar os médicos primeiro. E por isso morreu. Você está a perceber? Deus arrendou a terra ao homem. O homem entregou ao diabo por causa do erro, ter desobedecido a Deus. Mas Cristo veio para restituir a cada um de nós, àqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, veio-nos restituir de volta a autoridade que temos em Cristo Jesus. Para que as coisas que tentam enviar contra a nossa vida venham a nós por caminho, mas tenham que fugir por sete, no nome de Jesus. Vamos lá abrir em Deuteronômio 28:13. Esta é a vontade de Deus para nós. Para nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para nós que estamos a andar com Deus. Garantidamente, Deus nos quer abençoados. Garantidamente, Ele nos quer mais para nós. Mas nós temos que perceber em que ponto é que nós estamos com Deus. Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e fazer. E não desviarás todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para andar após outros deuses, para os servir. O Senhor te porá por cabeça de todas as situações e não por cauda. O Senhor só estarás por cima e não debaixo em todas as situações, haja o que houver. Você entende? Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ao Cristo ir à cruz, Ele tirou a maldição que estava destinado para nós. Sabe o que é a maldição? A partir do versículo 15 para baixo, no Deuteronômio 28, a partir do 15 para baixo, se você quiser ler, você vai ver o que é maldição. E se você ler o que está escrito, você vai ver que é exatamente o que está a acontecer no planeta Terra. É a maldição que está a acontecer no planeta Terra. Em que há coisas que correm bem, há outras que não correm. Se você vir, até diz sobre casais que se separam, que casam-se e outros dormem com as mulheres. Leia a partir do 28, versículo 15 para a frente e você vai ver. Exatamente o que está a acontecer no planeta Terra. E nós fomos tirados dessa maldição, de toda essa maldição. E agora o nosso comportamento é percebermos isso. Que direitos temos em Cristo Jesus. E então mudarmos
a nossa forma de enfrentar as situações. Uma das coisas que eu percebi, e percebi muito cedo, é que eu não tenho que lutar contra homens e mulheres. A própria palavra diz, em Efésios, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto quer dizer que eu não tenho que lutar contra pessoas. E houve alturas em que eu lutei contra pessoas, e é errado. Sabe o que é que eu tenho que fazer perante pessoas? Calar-me. Calar-me. Uma vez um comandante de polícia virou-se para mim e disse assim: mas você antes estava num sítio e agora está noutro. E eu calei-me, não disse nem mais uma palavra. Nada. Não é assim? E eu disse: você é que sabe. Não disse mais nada. Nada. Da minha boca não saiu nada. Mas quando cheguei ao carro, aí tudo muda. Aí eu posso orar. Aí eu posso mudar a minha história. E eu mudei a minha história. Um mês depois, esse mesmo comandante estava a permitir que eu fizesse tudo o que eu queria, da forma que eu queria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é que eu fiz? Eu não discuti com ele, eu não entrei em conflitos com ele, eu não lutei contra ele, eu lutei com Deus contra o diabo que me queria mudar a minha vida. E eu venci no nome de Jesus. Não temos que lutar contra pessoas. As pessoas são postas à nossa frente como, como é que é dizer, como marionetes utilizadas pelo diabo para nos tentar atacar. Muitas das vezes ficamos chateados com a pessoa A, B, C, só que você não está a ver, não está a perceber. Ela está a ser usada contra si. E você, em vez de lutar no mundo espiritual para lutar contra a pessoa que está a manobrar a ela, contra o diabo, você luta contra a pessoa. Que não vai resultar em nada, nem vai dar em nada. Porque Deus diz que nós temos que perdoar uns aos outros. E se você luta contra uma pessoa, não lhe está a perdoar. Você entende? Uma vez, eu estava na igreja e Deus mostrou-me dois exércitos. Dois exércitos a lutar. E Deus me mostrou como fosse um papel. Via-se os dois exércitos, mas os dois exércitos têm de ser mantidos. Isto quer dizer, tem que levar munições para eles, tem que levar comida para eles, tem que levar todas as coisas para eles. E Deus me mostrava que num exército, se cortar esse abastecimento, esse exército para. Não consegue fazer mais. O que eu me estava a tentar explicar era que eu não tenho que lutar contra o exército, eu tenho que lutar aqueles que estão a abastecer o exército. Isso quer dizer, eu tenho que lutar contra o diabo para que tire as mãos das pessoas que está a utilizar contra mim. Eu tenho que dizer que aquela circunstância eu não aceito na minha vida. Eu não aceito e reivindico o que é bom para mim no nome de Jesus. É assim que vai acontecer e é assim que vai acontecer no nome de Jesus. Ao fazer assim, eu modifico tudo na minha vida. Isso quer dizer que a partir de agora vai ser tudo um mar de rosas. Você não está a perceber o que a palavra de Deus diz. Deixe-vos mostrar o que é que a palavra de Deus diz. Estamos em Deuteronômio 28, não é? Estamos em Deuteronômio 28. Vamos ao versículo 7. Deuteronômio 28, 7. É andar para cima. Não é para baixo, é para cima. Deuteronômio 28, 7. E o Senhor entregará todos os teus inimigos que levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Isto quer dizer que as circunstâncias podem até vir até à nossa vida, mas garantidamente
Se nós orarmos, buscarmos a Deus por 7 caminhos, tem que fugir de nós. Sabe qual é eu vou-te explicar qual é o conceito, porque os 7 caminhos, porque que tem que fugir por 7 caminhos. Eu vou-lhe explicar. Em guerra, no exército, mantém-se unido para atacar. Mas quando o outro exército é mais forte, sabe o que é que eles fazem? Eles correm em todas as direções, fogem por todo lado, eles não fogem em conjunto, eles fogem pelas suas vidas, fogem para todo lado. É assim que Deus nos está a mostrar a nós. Nos diz, vêm a ti por um caminho, mas vão fugir por todos os lados, porque não vão aguentar, porque sou eu que estou contigo, eu, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Mas você tem que entender, perceber isto. O diabo vai tentar levantar de tudo contra nós, para nos tentar mandar abaixo, para nos tentar destruir. Mas entenda uma coisa, mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão com o diabo. Deus colocou um anjo perto de cada um de nós para nos guardar, para nos livrar. Mas se você não fala, nada acontece. Se você não fala, não vai acontecer nada. Não é automático. Você tem que agarrar e falar, orar, pedir a Deus, Senhor, ajuda-me. E você tem que dizer, eu creio que vais ajudar. Eu creio que a minha história já mudou. Começa a lembrar a Deus a palavra dele. Pai, vem a mim por um caminho, mas tem que fugir por 7. É a tua palavra. Cristo me resgatou da maldição da lei. Então Deuteronômio 28:7 é a bênção. Eu estou debaixo da bênção. Tem que fugir por 7. Tentam levantar tudo, tentam dizer tudo, fazer, ouça, blá, 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 blá. E havia uma coisa quando eu era jovem, não é que eu agora não seja ainda, mas na altura mais jovem, e eu lembro-me perfeitamente de nós, entre nós, dizíamos, quando alguém começava a dizer isto ou aquilo, e nós dizíamos, eles ladram, mas a caravana passa. Ouça, entenda uma coisa, o diabo vai ladrar muito. Tratar todos os impedimentos, levantar todas as coisas, tentar de todas as maneiras para você desistir. Mas se você não desistir e continuar e dizer, não, eu sou mais que vencedor, eu já venci, eu estou liberto, eu estou abençoado. Se você disser isso, você está a resistir ao diabo. E ele tem que fugir de si. Os cães ladram, mas a caravana passa. Entende? Então isto quer dizer o quê? Que neste tempo todo, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o mais poderoso do universo está consigo. E você tem utilizado todos os outros meios possíveis para tentar abençoar a sua vida, esquecendo-se que o maior de todos está consigo. Está a tentar arranjar soluções de todas as formas possíveis, pensando em soluções aqui e ali e acolando, esquecendo-se que o maior de todos está consigo. Deus me tem mostrado mais nos últimos anos da minha vida do que alguma vez me mostrou. Mas mostrado como? Provado. Tem-me dado provas. Dado provas de que aquilo que eu oro funciona. E não sou só eu. Ele diz para todos. Todo aquele que é cristão. E mostrado que basta eu buscar que as coisas começam a acontecer. Que aquilo que me tentam levantar contra mim, mal eu oro, coisas mudam. Mas não mudaram instantaneamente. Não mudaram. Mas eu sei que mudaram. Você entende? É que nós andamos de fé em fé.
O justo viverá pela fé, não viverá pelo que vê. Isso não é fé. Se já está a acontecer, você já não precisa de fé. Fé é confiar que Deus vai fazer uma coisa que para os outros é completamente impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus que possa fazer? Não, não há. Você tem que perceber de uma vez por todas que Deus é consigo. Eu lembro-me, em miúdos, muito miúdo mesmo, eu lembro-me sempre de coisas quando nós estávamos na escola, começávamos a falar dos pais e o pai vinha sempre, o nosso pai vinha sempre à tona. Não, mas o meu pai fez isto, o meu pai fez aquilo, e nós tínhamos orgulho e dizíamos, não, o meu pai era o mais forte, era o que conseguia fazer isto, era o que conseguia fazer aquilo. Com o passar dos anos, esquecemos às vezes que temos um pai que nos ama realmente muito, mais que qualquer pai terrestre. E que esse pai, esse Abba pai, querido pai, esse papá, não nos quer deixar, quer nos abençoar. Comecemos a andar nesta terra de uma forma diferente. Evitemos de ouvir outras coisas. Você pode dizer, eu vou-lhe explicar o que é que tem acontecido esta semana comigo. Eu tenho um hábito, às vezes quando vou para a casa de banho ou fico parado, eu às vezes vou e há dois sítios. Um sítio de notícias e um sítio do Facebook. Porquê? Só para estar informado, de saber o que é que está a passar. Sabe o que é que Deus me tem dito? Para de ver essas coisas. Para de ver essas coisas. E então, dentro de mim, por causa do hábito, tem sido uma luta. Eu tenho disponível um telemóvel, mas eu não vou. Porquê? Porque Deus quer me separar das coisas do mundo para você se encher das coisas de Deus. O que Ele me está a mostrar a mim é: tu tens de deixar de ouvir coisas que podem influenciar para o mal da tua vida. Porque aí tu vais tomar decisões erradas. Se andares comigo, as tuas decisões vão ser as certas. Vais-me buscar a mim, eu te vou ajudar. Quer dizer que você não se pode informar? Pode-se informar, desde que isso não influencie a sua vida. Desde que você não hoje, agora se calhar vão utilizar bombas nucleares. E você fica todo preocupado e todo coisa. Ouça, quem guarda a sua vida não é uma bomba nuclear, não é um país, não é um exército, é Deus. Se você está vivo até agora, o deve a Deus, que Deus tem guardado a sua vida. Você entende? É Deus. Eu sei disso. Eu tive provas disso. Na minha profissão eu tive provas disso. Ao meu lado, colegas meus, um deles levou 2 tiros. Está vivo, graças a Deus. O outro levou 7 facadas nas costas. Está vivo, graças a Deus. O outro levou uma facada de frente. Na barriga. Está vivo. Não, esse por acaso não está vivo. Esse não está vivo porque saiu do guarda noturno e morreu noutro sítio. Um acidente de carro. Mas ele não morreu da facada. Todos estes casos aconteceram à volta da minha zona. Perto da minha zona. Em que eu tive, num deles não tive porque estava de férias, no das 7 facadas fui o primeiro a chegar ao pé dele e vi as costas dele todas em sangue. Mas o que eu vos quero dizer é que em tudo Deus me protegeu. Porque eu sou um filho dele. E você também é um filho dele. Deus também o protegerá. Quando em risco da sua própria vida, Deus o vai proteger.
e vai livrar. Agora entenda uma coisa. Você tem que buscar a Deus primeiro, antes de qualquer outra coisa. Porque você buscando está a honrar a Deus e está a dizer que você precisa realmente dele, que ele é importante para a sua vida e está-lhe a dizer que ele é capaz de resolver o seu assunto. Você está a confiar nele. Não confie e pense a forma de fazer assim, assado, assim, desta maneira, daquela maneira. Ouça, não. Eu quando peço algo a Deus, eu largo. Eu largo mesmo as coisas de Deus. Então, e se, eu não quero saber dos X. Então, e se acontece assim, se acontece assim, eu não quero saber nada disso. Eu pedi a Deus, eu creio em Deus e Ele resolverá. Mas como é que você consegue não estar preocupado? Experiência. Experiência. Experiência de andar com Deus. E saber que Ele livra, responde, protege, abençoa, liberta. Agora, a verdade é, há coisas que eu não vejo, que eu me recuso a ver. Há coisas que eu me recuso a ouvir. Se pessoas começam a dizer muito a mim, isto está a acontecer assim, assada, eu desvio a conversa. Eu fujo da conversa. Sabe porquê? Porque eu quero ouvir o que é bom. Quero ser abençoado. E eu conheço o meu Deus. E se eu não for influenciado negativamente, eu não vou falar o que é negativo. Eu não vou atuar no que é negativo. Eu não vou pensar que não há esperança, que não há possibilidade, que Deus não pode fazer. Não, isso é o que esta terra, este planeta diz. É o que o diabo quer que as pessoas ouçam. Mas não é o que Deus faz. Não é o que Deus faz. Deus faz muito acima daquilo que nós pensamos. Ou aquilo, inclusive, daquilo que nós pedimos. Ele sabe tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos de lhe pedir para que possa acontecer nas nossas. Então, e como atuar? Orar. Orar. Nós não vamos abrir, mas está escrito em Lucas 10, 19. Mas nós não vamos abrir. Vou-lhes só dizer. Jesus agarrou e convocou 70 discípulos. 70, não eram os 12 que estavam com ele, eram outros. 70 pessoas. Ele convocou essas 70 pessoas para ir pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas de salvação. Anunciar que Cristo tinha vindo ao mundo e abençoar e libertar as pessoas. E ele disse para ir orar pelas pessoas para curar os enfermos aos 70. Esses 70 depois voltaram e disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E Jesus disse: Eu via Satanás a cair como um raio. E disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele estava a dizer: Vocês têm poder na vossa boca, utilizando o meu nome, o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E uma das coisas que eu aprendi ao vivo é que os demónios não aguentam com a palavra Jesus. Por isso é que está escrito que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Os demónios não aguentam a palavra de Jesus. É loucura, não é? Eu sei porque eu tive com uma pessoa que estava endemoniada e só ela ouvir a palavra Jesus
foi o suficiente para manifestar-se. Por isso é que, como nós fazemos oração para aceitar Jesus, nós dizemos: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ao fazer isso, nós estamos a provocar uma revolução entre nós. Os demónios já não podem encher nós, tocar-nos a nós por dentro, no nosso espírito. Mas podem tocar as nossas vidas, mas ao você entender quem é em Cristo Jesus, até isso para. O maior de todos os nomes está na nossa boca. E esse nome é Jesus. Entendeu? Você pode orar em nome de Jesus. Pode orar ao Pai em nome de Jesus. Você pode reivindicar as coisas em nome de Jesus. Você pode parar circunstâncias no nome de Jesus. Você pode parar doenças no nome de Jesus. Você tem que mudar a maneira de pensar para que possa mudar a maneira de agir e ser abençoado. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor, e vou pedir a toda a gente que fique de pé. Nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu sabes quem eu sou. E eu também sei quem tu és. Eu te agradeço tudo o que tens feito por mim. Toda a tua proteção. Tudo, Pai. Mas eu sei, Senhor, parte do que tem acontecido na minha vida tem sido minha culpa. Eu te peço perdão por isso. Está na hora de eu fazer parar as circunstâncias que se estão a levantar contra mim. De mudar completamente a minha história. Senhor, a tua palavra diz que eu estou curado porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Por isso, eu declaro, eu estou curado no nome de Jesus. A enfermidade não pode mais, nem vai mais tocar o meu corpo no nome de Jesus. Nem a todos os meus familiares no nome de Jesus. Eu declaro que a minha boca, eu creio, e já está a acontecer na minha vida e na vida dos meus familiares, no nome de Jesus. Se eu falo, se eu creio, se eu recebo. Eu te agradeço, Senhor. Também na minha área financeira, Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse. E eu te agradeço, Senhor. Eu estou abençoado financeiramente, como nunca estive até hoje. Eu tenho o que eu nunca tive, porque tu me estás a encher a minha boca de bens. És tu, Senhor. Eu creio que todos os caminhos já foram libertos e já estão a caminho das minhas mãos. Os milhares de euros que já destinaste para mim no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Não há impedimento algum para a tua bênção na minha vida. Pois tu me tens posto por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todas as circunstâncias, eu sou mais que vencedor. Basta eu lá estar, para eu vencer. No nome de Jesus. Eu confesso com a minha boca, eu recebo na minha vida, no nome de Jesus. Em todas as circunstâncias onde estiver, em todo o sítio onde o meu nome estiver, eu sou abençoado e eu já venci no nome.
Ajuda-me, Senhor, a entender isto, a aceitar isto, a receber isto dentro de mim, para que possa mudar completamente a minha vida, para que as vitórias que eu vou ter sejam para a tua honra e para a tua glória, pois é através do teu nome, através do nome de Jesus, que eu vou vencer. Senhor, a ti te dou toda a honra e toda a glória, e eu te agradeço, Senhor. A tua palavra é a verdade, e eu declaro que já sou mais que vencedor em todas as circunstâncias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Agarre-se a Deus, por favor. Confie nele. Ele tudo fará. Amém.